Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de nosso amado Mestre Jesus esteja em nossos corações neste momento, para que possamos trazer até vocês essa mensagem espírita que tanto aguardamos, que tanto nos conforta nossos corações. Que a luz da falange do Dr. Bezerra de Menezes esteja presente junto a nós, me dê a inspiração necessária para transmitir aquilo que escolhi para nós conversar esta noite. Estamos mais uma vez no mês de outubro, mês espírita. Então eu resolvi trazer mais alguma coisa sobre o que é o mês espírita. Parece incrível, né, pessoal, que nós já estamos mais uma vez no fim do ano, na contagem regressiva para uma nova época, para um novo ano. Para alguns foi um ano difícil, alguns não gostaram deste ano porque houve as enchentes aqui no sul, secas lá no norte, as queimadas no Brasil Central. Nós temos que ter a fé que Deus sabe o que está fazendo. Tudo o que acontece tem uma razão de ser. E muitas vezes é preciso as pessoas levarem um susto para lembrar que Deus existe. Porque, infelizmente, nós só se lembramos de Deus quando estamos passando por alguma dificuldade, não é assim? Como dizem os antigos, só se lembra de Santa Bárbara quando vem chuva. E hoje, então, é um dia que nós estamos lembrando de Santa Bárbara. Mateus, no capítulo 8, conta que estavam atravessando o lago da Galileia e Jesus dormia tranquilamente no barco. De repente, surge uma tempestade muito grande. Os discípulos, apavorados, foram acordar Jesus. Mestre, acorde, vamos todos morrer. E Jesus, tranquilamente, elevou as mãos para o céu, orou e a tempestade passou. Os antigos também costumavam benzer as tempestades, né? Não sei se vocês lembram, os mais antigos devem lembrar que os antigos nossos avós benziam a tempestade quando aparecia. E interessante que a tempestade parece que passava, né? Eu não sei se por causa do benzimento que eles faziam, ou porque a tempestade geralmente passa muito rápido, né? As tempestades, as tormentas, elas levam alguns minutos para levar tudo o que tem que levar. Mas o importante é a fé das pessoas, né? Eles tinham fé naquilo ali e conservavam tranquilamente, aguardando. Mas um dia eu perguntei para os meus alunos do ESD, tem até alguns aqui, né, que podem me confirmar, perguntei a eles o que é o mês espírita. O que os espíritas comemoram neste mês? Ninguém soube me responder. Não é? E vocês sabem me responder por que os espíritas comemoram o mês de outubro? Ninguém sabe. Né? Mas estamos no mês de outubro, no mês espírita. Então vamos lembrar por que nós comemoramos o mês espírita. Porque o mês espírita é o mês de nascimento de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. E por que é codificador? Ele não inventou o espiritismo. O espiritismo sempre existiu. Se nós formos observar nos antigos livros, como o Antigo Testamento, por exemplo, nós vamos ver que existiam os profetas, que na verdade eram médiuns. Existiam as pitonises, as sibilas, que os reis consultavam antes de tomar qualquer decisão. Moisés disse que falou com Deus, né? Talvez fosse um espírito de muita luz que apareceu para Moisés para trazer os 10 mandamentos. Mas o importante é que o espiritismo sempre existiu. E Kardec apenas coordenou essa doutrina que já existia. Ele, com uma inteligência que era, né? Vamos lembrar um pouco da história de Kardec.
Seu nome verdadeiro era Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Como é que vocês descobriram o meu nome para botar no Allan Kardec, né? A sua mãe. Mas meu tocaio era o Allan Kardec. Ele era pedagogo e lançou vários livros sobre a educação. E um dia, por intermédio de uma médium, descobriu que em uma de suas últimas encarnações, ele tinha vivido na Gália, entre os celtas, com o nome de Allan Kardec. E utilizou esse pseudônimo para as obras espíritas, para não confundirem com as de cunho educativo que já tinha lançado. No século XIX, as comunicações com os espíritos se tornaram muito comuns na Europa, por causa das chamadas mesas girantes, né? Aquelas mesas que davam batidas, pancadas, respondendo sim ou não para as perguntas. E depois vieram as pranchetas, que era uma cestinha com um lápis acoplado na ponta. E essa cestinha, através da mediunidade, eles escreviam, né? Era o início da psicografia que nós conhecemos hoje. A psicografia pode ser por intuitiva ou mecânica. Intuitiva é quando o médium recebe a mensagem por inspiração. Então, muitos oradores, muitos poetas, muitos músicos, muitos escritores são médiums inspirados e nem sabem, né? E a mediunidade mecânica é quando o espírito toma a mão do médium e ele nem sabe o que está escrevendo. Escreve pela mão do espírito, né? Ele não toma conhecimento do que está escrevendo. Chico Xavier é um exemplo de médium mecânico, né? De psicografia mecânica. Era necessário ter uma pessoa do lado dele trocando as folhas que ele ia preenchendo, né? Porque ele não conseguia trocar as folhas. Ele estava sempre escrevendo. Mas em 1987, Kardec lançou seu primeiro livro espírita, O Livro dos Espíritos. Era uma época de muito preconceito com os espíritas, chegando algumas obras a serem queimadas em praça pública pelo bispo de Barcelona, dizendo que era uma obra do demônio. E mesmo assim, a primeira edição do Livro dos Espíritos, que tinha cerca de 1.500 volumes, esgotou em 2 meses, imagine, em 2 meses, naquela época, né, em que o espiritismo era coisa do demônio. A partir daí começaram a surgir os centros espíritas em vários países. No Brasil, o primeiro centro espírita surgiu na Bahia, em 1865, fundado pelo jornalista Luiz Olímpio Teles, e em 1884 foi fundada a Federação Espírita para organizar as casas espíritas que já estavam em quantidade no Brasil. Hoje, o Brasil tem o maior número de espíritas em todo o mundo. Engraçado que o espiritismo nasceu lá com Kardec, né? Foi codificado lá na França, o Kardec era francês, e nós, no Brasil, que fomos ser o campeão dessa doutrina maravilhosa, talvez confirmando as palavras de Emmanuel, que disse que o Brasil seria o coração do mundo e pátria do Evangelho. E em 1941 nós temos mais uma coisa para comemorar, nesse mês de outubro, que foi quando a nossa casa, que nós dá essa assistência espiritual todas as semanas, foi registrada na Federação Espírita do Rio Grande do Sul em 18 de outubro de 1941. Portanto, este mês, nossa casa está completando 83 anos de idade. E tudo começou quando a minha mãe, aquela senhorinha que está rindo ali e está junto de vocês, eu estou enxergando ela com vocês aí, abraçando cada um de vocês. Não, ela não é Conceição, ela não é. Ela, como me confirma, ela está aí junto de nós. Essa senhorinha era católica e morava no interior. E, de repente, começaram a aparecer fenômenos espirituais para ela. Ela contava que um dia estava lavando roupa numa sanga e enxergou uma santa que se aproximou dela. E ela, como nunca tinha visto aquilo, levou um susto. O susto foi tão grande que ela deixou até a roupa que estava lavando lá na sanga e correu para casa.
foi contar para minha avó. Engraçado é que os espíritos aparecem de acordo com a crença de cada um. Se a pessoa é católica, ele vai aparecer como uma santa. É por isso que existem tantas aparições de Nossa Senhora para os católicos. Se fosse da Umbanda, por exemplo, ia aparecer um caboclo ou um índio. Os caboclos nunca viram o santo, a não ser São Jorge. Mas minha mãe correu para minha avó, como também era católica, disse que ela estava vendo coisas e parasse de falar aquilo, senão ela ia terminar enlouquecendo. E se aparecesse mais uma vez, ela rezasse o credo e a Ave Maria. Mas a partir dali, esses fenômenos foram mais frequentes. Ela começou a ouvir pessoas caminhando pela casa de noite, pessoas conversando de noite. Ela acendia a vela, né? E fazia as orações da Ave Maria, do credo, e os fantasmas continuavam ali do lado dela. Aí ela achou que estava enlouquecendo. Todos pensavam que ela estava ficando louca. Até que um tio dela, se chamava José Benício, e já tinha tido conhecimento sobre algumas obras espíritas, até de vez em quando ele ia num centro espírita de Santa Maria, lá no seu Alfredo Silva. Antigamente eles diziam assim, né? O centro do seu Alfredo. Aqui diziam o centro da Dona Maria. Depois o centro do seu Riva. Né? Não é o centro Bezerra de Menezes, é o centro do seu Riva. Trabalha no centro do seu Riva, muito legal. Antigamente era assim, o pessoal dizia, era mais fácil, né? Bom, então esse tio dela disse que ela devia de ir assistir, fazer uma consulta com o seu Alfredo lá em Santa Maria. Só que naquela época, Santa Maria ficava a mais de 170 quilômetros lá onde ela morava. E não existia automóveis naquela região ainda. Mas mesmo assim ela enfrentou esse desafio e veio de Aranha até Tupaciretã, fez 70 quilômetros de Aranha. Vocês conhecem Aranha? Não é Aranha caranguejeira, é Aranha com cavalo, né? E daqui ela pegou o trem Maria Fumaça para ir a Santa Maria. Que exemplo, né? Muitas pessoas têm preguiça de vir até a nossa casa espírita, mora no Pinducã. E ela fez mais de 170 quilômetros para assistir uma sessão espírita. Chegando lá, seu Alfredo disse que ela tinha mediunidade ostensiva. Ela não sabia o que era isso. Aí ele teve que explicar que todos nós somos médiuns, né? Que de acordo com o livro dos médiuns, na questão 159, Kardec diz que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. E quem de nós não sente a influência dos espíritos? Quem nunca sentiu a aproximação de alguma entidade perto de si? Quem nunca sentiu o perfume de uma flor onde não tinha flor nenhuma? Quem nunca sentiu aversão por alguma pessoa que nem conhece? Quem nunca sentiu a aversão de chegar em algum local? Isso tudo é mediunidade. Não mediunidade ostensiva, mas a mediunidade ostensiva, como disse Kardec, é quando são considerados aqueles que têm a faculdade de se mostra bem caracterizada, ou seja, os médiuns videntes, os médiuns audientes que ouvem os espíritos, os médiuns psicofônicos que falam através dos espíritos, que os espíritos falam através deles, os médiuns psicógrafos, que os espíritos falam através da escrita do médium. Esses são os médiuns ostensivos. Então, disse o seu Alfredo que ela tinha que ficar algum tempo lá para desenvolver a mediunidade. Tem muita gente que vem aqui no centro achando que desenvolver a mediunidade é virar médium, né? É ficar médium. Não tem nada disso aí. Desenvolver é aprender a lidar com aquilo que já existe. A pessoa tem mediunidade ostensiva, por exemplo, e vem aqui para saber o que é isso que está acontecendo comigo. Não é para aprender a ser médium, é para aprender a lidar com aquilo. E disse o seu Alfredo para a avó Maria, como ela chamava carinhosamente aqui no centro, que ela tinha que permanecer um tempo lá, frequentando o centro, para aprender a lidar com esse dom que veio para ela.
e que provavelmente ela tinha uma missão para cumprir e que os espíritos utilizavam aquele instrumento para fazer ela conseguir cumprir com a sua missão. Assim, ela ficou morando um tempo em Santa Maria para desenvolver a sua mediunidade. Depois disso, ela veio para Tupanciretã, morar aqui. Em Tupanciretã não existia centros espíritas ainda. As pessoas se reuniam nas casas particulares para praticar o espiritismo. E um dia meu pai comprou um terreno, uma casa que tinha um terreno muito grande, que fica aqui na esquina. A casa não era essa que está na esquina aqui de Sobrador, era uma casinha de madeira que tinha ali. Mas o terreno ocupava todo esse espaço aqui. E a Dona Maria resolveu fazer um chalé de madeira, um pequeno chalé, para poderem fazer as sessões espíritas que já estavam sendo praticadas. Assim, começou os primeiros passos da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Uma casa que nos acolhe, que enxuga nossas lágrimas, que nos dá toda essa instrução, né, da vida após a sepultura, que nos promete uma nova vida e que nos diz que a vida não acaba no túmulo, ela continua sempre. E isso nos dá um conforto muito grande para aqueles que perdem seus entes queridos, na certeza que um dia se reencontrarão novamente. Isso aí não tem dinheiro que pague, né? E é isso que nós viemos aqui nesse momento com essa chuvinha, bendita chuva que cai sobre o nosso telhado, para receber todas as instruções. Depois de um tempo, em outubro de 1941, ela registrou essa casa na Federação Espírita do Rio Grande do Sul com o nome, então, de Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. A Dona Maria trabalhou a vida toda, praticamente o resto da vida dela aqui, até 1980, quando ela desencarnou e retornou para a parte espiritual. Alguns anos depois, seu irmão, que se chamava Rivadavia Pires de Almeida, morava em Santo Ângelo, também era médium de curas, que nem a minha mãe. Diz que recebeu uma mensagem mediúnica dizendo que ele deveria vir para Tupanciretã dar continuidade ao atendimento da casa espírita. E ele cumpriu essa ordem. Veio morar em Tupanciretã. Tio Riva, como vocês todos conheceram, praticou muitas curas aqui em Tupanciretã. Muita gente se beneficiou com as suas curas. E o próprio poder público municipal reconheceu o trabalho do tio Riva, colocando o nome, em sua homenagem, o nome dele lá na unidade de saúde, USF 4, né, que fica ali perto na saída da cidade. Então é isso a história, mais ou menos, sobre o que é o Espiritismo e por que a nossa casa tem mais de uma razão de comemorar essa data, que é o mês de outubro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa e agora nós vamos nos preparar para receber o passe. Aproveitando esses momentos que já estamos conectados com o mundo espiritual, através da falange do Dr. Bezerra de Menezes, que já se encontra presente, buscamos, através dessa luz que cai sobre todos nós neste momento, a cura de nossos males, levando essa luz para onde nós precisamos que ela esteja, curando as nossas enfermidades físicas, aliviando nossas enfermidades espirituais, curando a nossa mente, buscando assim o alívio dos nossos sofrimentos, acreditando que nenhuma cruz é mais pesada do que nossos ombros e que Deus está sempre ao nosso lado.
está dentro de cada um de nós. E assim, Senhor, pedimos neste momento, ampare-nos, protegei a nossa família, protegei os nossos lares, protegei-nos das maldades deste mundo e tornai-nos mais dóceis, mais compreensivos, mais mansos, mais tolerantes uns com os outros. Que esses momentos, Senhor, possam ser gratificantes para o nosso espírito. Que assim seja.